Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Nós estamos falando da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. No último domingo, nosso irmão Alexandre ministrou a palavra do Senhor a partir do verso 1 do capítulo 2. E agora nós vamos dar sequência, lendo a partir do versículo 6. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. No nome de Jesus. Como se você tem acompanhado essa série de mensagens, você já sabe que do capítulo de 1 até o capítulo 4, Paulo está tratando um problema de divisão aqui na carta aos Coríntios. Os coríntios estavam divididos em torno de personalidades que formaram a liderança do cristianismo da época e que eram os grandes nomes da igreja nesse período, não é? Como Paulo, Cefas, né? Pedro, Jesus até e Apolo. Havia aí essa divisão entre eles e eles se separavam, e um dizia pertencer a Paulo, outro diziam pertencer a Pedro, outros se diziam pertencer a Apolo, e quando eles se dividiam entre si, não era uma espécie de divisão sadia, como nós hoje temos escolhas, preferências por um determinado pregador ou coisa do gênero. Não era nessa forma. Quando eles optavam por um determinado líder, eles abnegavam todo o tipo de ensinamento que a outra liderança poderia transmitir. E eles criaram uma guerra entre si, discussões entre si, por causa das preferências teológicas que eles tinham. E a razão pela qual isso aconteceu é porque os coríntios vêm de uma cultura pagã, de uma cultura grega, que priorizava a filosofia mundana e a retórica. Então, os grandes sofistas e filósofos, eles iam para as praças expor suas ideias, expor seus pensamentos sobre a vida, sobre a natureza, sobre Deus, e aquele que conseguisse captar melhor a atenção do seu ouvinte, aquele que conseguia atingir o coração, a mentalidade dos seus ouvintes, os ouvintes
pegavam para si não somente a mensagem, mas se tornavam uma espécie de discípulo daquele seguidor, daquele filósofo. E tudo aquilo que ele falava se tornava verdade para quem o seguia. Então, uns seguiam uns filósofos, outros seguiam outros filósofos, achavam a retórica de um mais impressionante do que a de outro, e aí os coríntios se convertem a Cristo e eles vão para a igreja com essa mentalidade também. Então eles começam a ouvir a pregação de Paulo, a pregação de Pedro, de Apolo, e eles falam: olha, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, eu prefiro Apolo, e eles começaram a se dividir dentro da igreja, e essa divisão começou a trazer grandes problemas, como nós vamos ver daqui para frente. E Paulo começa argumentando no capítulo 1 a razão pela qual eles não deveriam se dividir em torno de personalidades. E a primeira razão é porque o próprio Cristo não está dividido. Cristo é o cabeça de um corpo cujos membros são a igreja, o corpo de Cristo. E Cristo não está dividido, Cristo não está separado. Então a igreja também não deveria se separar em torno de personalidades, porque o corpo de Cristo é uma unidade e ela não pode estar dividida. Outro motivo pelo qual os irmãos não poderiam estar divididos, porque a mensagem que eles estavam usando como primazia, aquilo que eles tanto amavam e valorizavam, desprezavam a mensagem da cruz, que era a mensagem que eles creram para a salvação. Então eles creram na palavra de Deus, creram numa mensagem que é loucura para o mundo, que é loucura para os que se perdem, mas ao mesmo tempo eles estão priorizando a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria do mundo acha a cruz uma loucura, despreza a palavra de Deus. Então, como que você pode, Corinto, trazer o mundo para dentro da igreja, essa filosofia mundana para dentro da igreja, se o próprio mundo que você está flertando odeia a mensagem do Evangelho? Não faz o menor sentido, não é? E Paulo também apela para a vida que eles viviam antes. Vocês eram pecadores, adúlteros, idólatras, mentirosos, beberrões. Vocês eram a escória da sociedade. E mesmo assim, Deus escolheu vocês. E vocês não deveriam valorizar a filosofia humana, porque nos tempos de Paulo e até hoje, as coisas valorizadas do mundo era nobre nascimento, era conhecimento da sabedoria do mundo, era riquezas, era influências no Estado, no Império. E nenhum dos coríntios tinha isso. Eles não eram ricos, eles não tinham influência no Império, eles não eram de nobre nascimento, e eles não eram sábios segundo a cultura daquele mundo. Então, por que eles valorizavam a cultura do mundo, se para o mundo eles eram desprezíveis? Então Paulo diz que não faz sentido vocês amarem tanto essa cultura pagã que desprezam vocês. E nessa mesma linha de raciocínio, Paulo agora vai falar sobre a verdadeira sabedoria. E essa verdadeira sabedoria, quem comunica é o Espírito Santo. Ao contrário da sabedoria do mundo, não é? Paulo não está dizendo que não há uma sabedoria em que nós devemos nos embasar. Essa sabedoria existe, mas essa sabedoria ela é adquirida não por meio de filosofias pagãs, não por meio de banco de escola, embora todo conhecimento seja bom, mas o verdadeiro conhecimento que vai produzir em você salvação e convicção plena dos seus pecados e te unir a Deus, é essa sabedoria que provém do Espírito Santo. E como Jesus mesmo disse: eu vos dou o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. O Espírito Santo não está à mercê de qualquer um, mas ele é concedido pelo Pai àqueles a quem Cristo ordena. E ele não é dado ao mundo, mas ele é dado a vocês. Jesus estava dizendo aos apóstolos, aqueles que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, mas ele habita em vocês, e é por meio dele que vocês vão chegar ao verdadeiro conhecimento, que nós vamos descobrir aqui qual é esse conhecimento. É interessante que Paulo
nesse finalzinho do capítulo 2 aqui, ele está preparando o caminho para uma conclusão a respeito das divisões. Os coríntios que se achavam tão espirituais, eles na verdade são carnais. Os coríntios achavam que espiritualidade estava relacionada a dons. Eles se gabavam por ter todos os dons, por falar em línguas, mas Paulo vai dizer: vocês não são espirituais. O capítulo 3, verso 1, começa com ele dizendo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Porque se vocês julgam a cultura desse mundo mais nobre do que aquela que é proveniente do Espírito, vocês não compreenderam o que é a verdadeira espiritualidade. E dons não é evidência de verdadeira espiritualidade, como Paulo vai dizer aqui. Existe uma coisa que faz de você um ser espiritual ou não, e está bem aqui nesse texto, nós vamos descobrir já já. Verso 6, Paulo faz um contraste sobre a sabedoria, não é? Entretanto, expomos sabedoria. Quem são esses que estão expondo sabedoria entre os experimentados? São os apóstolos, é o próprio apóstolo Paulo. São os homens que se dedicaram e anunciaram a verdade do Evangelho. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Há um contraste aqui. Expomos sabedoria. Paulo e os 12 são os verdadeiros sábios, porque eles tinham o Espírito Santo e chegaram ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E ele diz que ele expôs a sabedoria entre os experimentados. Se você observar, Paulo e os apóstolos sempre estavam diante dos grandes líderes judeus da época, dos grandes homens doutores da lei, e ele sempre estava expondo a sabedoria. O que o mundo achava como loucura, aquilo era a verdadeira sabedoria, porque por trás daquilo estava Jesus Cristo, o Filho de Deus crucificado, que traz perdão dos nossos pecados e que nos leva à vida eterna. Essa é a verdadeira sabedoria. E ele expôs isso. E Paulo tinha uma sabedoria a ensinar, não uma sabedoria que o mundo pode oferecer, que, como diz o apóstolo aqui, nem os poderosos dessa época que se reduzem a nada. A sabedoria desse século se reduz a nada. Por que se reduz a nada? Porque ela não tem peso de eternidade e ela nem produz eternidade nos nossos corações. Não há nenhum problema você estudar, se tornar um doutor, especializar na área em que você trabalha. Não há nenhum problema nessa educação e nessa sabedoria mundana. Mas você achar que tem todo o conhecimento, ou que já chegou ao pleno conhecimento só por causa dessas coisas, isso é loucura, porque a verdadeira sabedoria que produz salvação, que produz vida eterna, ela é mediante o Espírito. E Paulo está dizendo que a sabedoria dessa época se reduz a nada. Quando esse mundo acabar, quando essas coisas acabar, todos esses conhecimentos serão aniquilados. Todos esses livros vão deixar de fazer sentido. Muita coisa vai ser aniquilada. E o que vai restar somente é o conhecimento que você teve da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Você não é melhor do que os outros por causa do seu doutorado, por causa do seu mestrado, por causa dos seus avanços tecnológicos. Mas o que te faz de fato alguém honroso diante de Deus é esse conhecimento que provém do Espírito. E essa sabedoria se reduz a nada, porque ao invés dessa sabedoria humana produzir em você um coração grato e um coração que enxerga Deus, o que acontece muitas vezes é o contrário, não é? Quantas vezes você está diante de homens sábios, de homens culturalmente elevados, e que quando está falando de ciência, não consegue enxergar Deus nessas coisas? Estudou tanto, é tão sábio, entende tanto sobre vírus, sobre o corpo humano, sobre natureza, sobre animais, mas atribuem toda a criação a uma evolução.
não consegue encontrar Deus no meio dos seus livros, porque essa cultura, para que serve isso? Você não encontra Deus nessas coisas, se antes o Espírito não trabalhar no seu coração e fazer uma obra em você. É porque essa sabedoria está oculta aos olhos dos sábios e aos ouvidos dos entendidos. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, verso 7, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa sabedoria é para a nossa glória. Essa sabedoria que provém de Deus não foi algo inventado de última hora, mas é algo que desde a eternidade Deus escolheu Jesus Cristo para vir a esse mundo, morrer por pecadores, salvar o seu povo, e todo aquele que cresce no Messias teria a vida eterna. Esse é o conhecimento que estava oculto, e que quando você lê o Antigo Testamento você não enxerga, não é? Se você não tiver o Novo, eu sei que é impossível fazer isso, mas se você pudesse anular todo o conhecimento que você tem do Novo Testamento, você leria o Antigo e você não encontraria Cristo ali. Ele está ali, mas Paulo está dizendo que aquilo está oculto. Precisa vir alguém que revele, que tire o véu e mostre esse segredo que estava oculto antes mesmo da fundação dos séculos. Não é isso que diz Apocalipse? Que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, a cruz já estava no centro da história da humanidade. O Senhor já tinha provido o Cordeiro antes que todas essas coisas acontecessem. E para a nossa glória, para o nosso triunfo, para a nossa salvação, para o nosso encontro com o Senhor. É isso que o Senhor fez. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Quem eram os poderosos desse século? Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os herodianos, Pilatos. Todos esses tinham sabedoria, eram homens letrados, estiveram na frente de Jesus, conversaram com Jesus, perguntaram: você é o Cristo? Estiveram diante do Rei da Glória, mas o que eles fizeram? Nenhum desses poderosos o conheceu. Não que eles não tivessem visto Jesus, mas não conheceu no sentido de acreditar e de crer que de fato ele era o Messias. Nenhum poderoso da época creu. Nenhum. Se você ler a Bíblia, todos os grandes homens, doutores da lei, homens que conheciam a Bíblia de trás para frente, homens que aguardavam a vinda do Messias, não enxergaram em Jesus o Senhor, porque jamais teriam crucificado o Senhor da glória se o tivessem conhecido. Jamais teriam crucificado, mas pelo contrário, escolheram Barrabás e crucificaram a Jesus, porque ele era um falso profeta, porque ele era um perturbador, porque ele anunciava que era o Messias, mas não fez nada da expectativa que eles criam que o Messias faria. E Jesus foi crucificado no lugar de um ladrão, de um bandido. Crucificaram o Rei da Glória. Foi isso que eles fizeram, porque estava oculto o verdadeiro conhecimento de quem era Cristo a esses homens. E o verso 9, uma citação de Isaías 64, verso 4: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto muitas vezes é usado para falar do céu, né? As pessoas falam: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que nele esperam. Na verdade, esse texto não está falando do céu,
Esse texto está falando de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tinha preparado. Ninguém previa isso. Todos aguardavam o Messias, mas ninguém imaginava que o Messias viria dessa maneira, como Jesus veio. Nasceu numa família humilde, de forma humilde, sem muito reconhecimento, escondidinho lá, para não morrer. Discípulos humildes, pessoas iletradas, pescadores, veio conversando com gente simples. Esse é o Messias. A gente quis fazer dele rei, ele escapou. Como esse homem pode ser o Messias? Mas havia uma sabedoria oculta, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tinha preparado, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aí o verso 10 continua: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então não é o céu, não é uma coisa que ainda vai acontecer, é o que já aconteceu. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais chegou ao coração humano, é aquilo que Deus revelou pelo Espírito, que é a verdadeira sabedoria, que é revelada pelo Espírito. O que os olhos humanos não conseguem ver, o Espírito revela, porque é Ele quem conhece as profundezas de Deus. Não é isso que diz a continuação do verso 10? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, a todas as coisas conhece, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus que conhece a Deus. Então é Ele que revela, que comunica a nós as verdades a respeito de Cristo. É por isso que às vezes a gente fica espantado, né? A gente vai anunciar o Evangelho para alguém e a pessoa não entende. A gente fica, né? Fala, como que essa pessoa não consegue compreender a fé? Como que as pessoas conseguem viver perdidas nesse mundo desse jeito? A resposta está aqui. Porque não é por meio de uma boa oratória que você vai convencer o homem do seu pecado, mas essas coisas é mediante o Espírito de Deus. É o Espírito que conhece a mente de Deus, e é Ele que comunica ao coração do homem essa mensagem. Irmãos, eu posso falar aqui da melhor maneira possível, se o Espírito Santo não comunicar essa mensagem a você, jamais ela vai fazer sentido. Porque quem conhece a mente de Deus é o Espírito. E Paulo continua, porque, verso 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? O que Paulo está dizendo é, muitas vezes você pode disfarçar com o seu rosto uma realidade, mas lá por dentro você sabe o que você está sentindo, não é? Às vezes você fala que você gostou de uma coisa, mas por dentro você sabe, não, eu não gostei, mas eu não vou desagradar a pessoa. Você dá um sorriso, fala que gostou, mas o seu espírito sabe, você não... Então Paulo está dizendo, o homem não conhece seu próprio espírito, o homem não sabe o que passa por dentro dele, mesmo ele estereotipando outra coisa, outra realidade. Eu só consigo enxergar o rosto, não consigo ver por dentro de vocês. Só consigo entender o que está passando por dentro de mim, não é? Até certo ponto também. O que eu estou pensando, isso não fica estereotipado. Isso está aqui dentro de mim e eu sei o que eu estou pensando. Então eu conheço o meu próprio eu nesse sentido. Então o que Paulo está querendo dizer é que, assim como o próprio homem é o único capaz de revelar a si o que ele mesmo está pensando, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Que impressionante. Isso pode parecer muito simples para você, que é de uma cultura ocidental, mas para um povo dessa época, onde conhecimento significava salvação, não conhecimento de Deus, mas conhecimento do mundo,
Os gregos sempre estavam em busca de conhecimento, seja ele qual for, porque o conhecimento produzia salvação. Era uma salvação por meio do conhecimento, até você chegar a um nível máximo. E Paulo está falando que a verdadeira sabedoria, só quem comunica é o Espírito Santo. E que privilégio nós temos de ter recebido esse Espírito e ser comunicado ao nosso coração a própria mente de Deus, de modo que a gente compreenda o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer. O espírito do mundo não discerne as coisas de Deus. O Espírito que os discípulos receberam os habilitam também a ministrar o que lhes é concedido. Verso 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Paulo, os apóstolos, aqueles que estão anunciando o Evangelho, não recebemos o Espírito do mundo. O que isso significa? Significa que nós estamos recebendo o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós temos o conhecimento do Espírito, e o Espírito comunica a nós a mente de Deus. E o que nós fazemos? O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é mediante nobre nascimento, não é mediante riquezas, não é mediante famílias importantes, não é mediante altos escalões da sociedade, mas é gratuitamente. Deus concede o Espírito Santo àqueles a quem Ele quer, mediante a sua graça. É isso que diz Paulo em Efésios: a salvação é um dom de Deus, é pela graça. E o que é graça? É um favor que você não merece, é uma disposição em Deus de alcançar você, mesmo você não merecendo. Essa mensagem é comunicada por aqueles que conhecem a mente de Cristo, e aqueles que de igual modo recebem o Espírito Santo, compreendem que essa palavra faz sentido para as suas vidas. E é o que te traz aqui, meu irmão, é a mente de Deus comunicando ao seu coração que você é filho dele, que você pertence a Ele, e que sem Ele você não pode nada, que você pode abrir mão de todos os conhecimentos desse mundo, mas sem o conhecimento que provém de Deus, sem o conhecimento que o Espírito comunica a você, você não pode ser nada, você não pode fazer nada. Onde vai ficar os bacharéis, os doutorados, as especializações? Vão ficar todas aqui. O dia que nós estivermos diante de Deus, a única coisa que Ele vai saber, e que Ele vai querer saber, é se nós formos fiéis a Ele e ao Espírito que Ele nos concedeu. E é isso que Ele vai nos fazer entrar nos céus. Do verso 13 até o 16, Paulo começa a falar do verdadeiro espiritual. E ele traça aqui 3 coisas. Nós temos o homem natural, nós temos o homem espiritual, e nós temos o homem carnal, que é o que Paulo vai começar a falar no verso 3. Por enquanto nós temos esses 2 homens aqui, natural e o espiritual. Mas começando ali do verso 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Disto também falamos, ou seja, dessa mensagem gratuita, de que o Espírito comunica aos nossos corações o pensamento de Deus e aquilo que Deus quer. E esse verso aqui, porque conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, parece simples, mas existem livros escritos para explicar o que significa esse pequeno trecho, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Existem duas
duas interpretações que mais se aproximam aqui da realidade. Uma delas é como se Paulo estivesse dizendo, explicando coisas espirituais em termos espirituais. É totalmente possível essa interpretação. E também, a que eu me apego, é que Paulo está dizendo, interpretando coisas espirituais para pessoas espirituais. É o que Paulo está dizendo, né? Lendo o verso 13 novamente, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, interpretando coisas espirituais para pessoas espirituais. Não é esse tipo de pessoa que compreende a mensagem? Você fala de coisas espirituais, da salvação, da vida eterna, de uma vida com Deus, do abandono do pecado, da união com Cristo, e você fala dessas coisas espirituais, e as pessoas espirituais compreendem. Parece que esse termo, né, espiritual, parece que você deixa de ser matéria, né, você se torna um fantasma. A gente tem uma visão muito errada de ser espiritual, né? A gente tem uma visão oriental de espiritualidade, né? Quando a gente fala assim, vamos meditar, o que você pensa? Você pensa em fechar o olho, ficar em silêncio e não pensar em nada, ficar assim, né? Quase que em transe. Isso não é meditar na Bíblia. Quando a Bíblia fala de meditar, é meditar em alguma coisa. Não é ficar assim, sem pensar em nada. Isso não é meditação, isso não é nada. Você não vai ter paz interior só porque você tem silêncio na sua cabeça. Isso não é meditação. A palavra de Deus mesmo diz, né? Medita na minha lei, quando? De dia e de noite. Medita na lei, não é meditar em nada. Você está fazendo? Estou meditando. No quê? Nada, estou com o olho fechado, estou pensando em nada, estou esvaziando a minha mente. Isso não é meditar. Isso é uma visão oriental, hindu, pecaminosa. Isso não é. Quando a Bíblia fala de meditar, ela está falando de pensar e refletir na sua palavra. E ser espiritual não é ser alguém também transcendental, alguém que nem, parece que nem se comunica com esse mundo, né? Não é isso que é ser espiritual. Nós vamos entender bem o que é ser espiritual aqui. O verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele homem descendente de Adão. É aquele homem que se afastou de Deus. A pessoa nasce, né? O nenenzinho nasce, cresce, tem uma determinada idade. Esse é o homem natural. Aí você vai anunciar a mensagem do Evangelho para ele. Ele não compreende. Ele não compreende por dois motivos. Primeiro, porque ele não consegue entender, não é? Você chega para um homem natural, para uma pessoa comum aí do mundo, e explica o Evangelho para ele. Fala, olha, você é descendente de Adão, e todos aqueles que são descendentes de Adão estão afastados de Deus por conta do pecado original. E como Adão era o representante da raça humana, todos aqueles que vieram depois dele caíram em pecado de igual maneira, porque ele representava a raça humana. E se isso não fosse suficiente, você também está cheio de pecados porque você quer pecar, e o pecado te afasta de Deus. Se você não se reconciliar com o Senhor, se você não pedir perdão pelos seus pecados, não aceitar Jesus como seu Salvador, você está perdido para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Você comunica isso ao homem natural, ele vai falar, como assim? Não consigo entender. Quer dizer que alguém vai me punir por causa de uma coisa que nem foi eu que fiz? Ele não consegue entender, ele vai arrumando desculpa, e ele não consegue entender. Mas não é só porque ele não quer entender, ele também não quer ouvir, não é? Já tentou pregar para as pessoas? Você fala assim, vou ir amanhã para a gente conversar aquele negócio. Aí ele não tá, fecha a porta. Vamos na igreja, tá bom, eu vou. Não vem. Ele não quer.
Ele não entende e ele não quer. São as duas coisas, porque se você não entende, mas pelo menos você tem vontade de aprender, é diferente, né? Uma hora você chega lá. Mas o homem natural, ele não quer, e como se não obstante, ele ainda não consegue entender. Então, ele não aceita as coisas do Espírito, porque parece loucura. Mas ele não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Então, existe uma certa compreensão das coisas de Deus que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa, cristão ou não, sabe ou não, entende o que está escrito lá em João 3,16. Ele sabe até explicar, mas aceitar que aquela mensagem está falando dele, e ele acreditar naquilo de tal forma que ele muda a sua vida por meio daquela palavra, aquilo só acontece com pessoas que foram atingidas pelo Espírito Santo. É um conhecimento que transcende o meu conhecimento da palavra escrita, da própria literatura. Senão, bastava aprender a ler para ser cristão, para se converter. A pessoa ia pegar o texto, ia ler, ia entender, ia falar, não, eu quero, eu aceito. Mas não basta você entender a letra, o Espírito precisa comunicar ao seu coração. E o homem natural não consegue fazer isso. Já o homem espiritual, o verso 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Troque a palavra julgar aqui por discernir. O homem espiritual discerne todas as coisas. Ele ouve a mensagem e ele discerne, ele fala, olha, isso aí está falando de mim, isso daí tem verdades aí que eu preciso mudar a minha vida, que eu preciso transformar. Olha, isso é a palavra de Deus. O homem espiritual, ele é assim, ele discerne, ele conhece, ele julga, ele fala, olha, isso faz sentido, isso é verdadeiro, porque o Espírito está comunicando no seu coração, e as coisas fazem sentido. Você que viveu um processo de conversão, tem pessoas que nasceu na igreja e sim, sempre esteve envolvido, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive um momento assim que ficou marcada a minha conversão, porque eu nasci na igreja, desde criança, não é? Se eu nascesse um pouquinho mais rápido, ia nascer no banco da igreja, o pessoal não saía da igreja, então sempre fui da igreja, então essas coisas sempre teve familiaridade comigo, não é? É claro que teve um dia em que Deus marcou a minha história, que aquilo foi o momento da minha conversão, mas isso foi mais de maneira natural do que muitas vezes de maneira marcada, né, como tem na vida de muitas pessoas. E você que viveu esse processo de conversão, que você lembra até o dia que você se converteu, você consegue entender melhor essa passagem, porque você saiu de um estado de um homem natural para um homem espiritual, para uma mulher espiritual. As pessoas comunicavam o evangelho para você e aquilo não fazia sentido, mas de repente teve um dia que você ouviu e que ele falou, não, verdade. Falei, como que eu não enxerguei isso? É porque não é você que enxerga, não é você que tem os seus próprios olhos abertos, é o Senhor, não é? Quantas pessoas ouviram a mensagem do evangelho tantas e tantas vezes, mas nunca deram bola, nunca deram credibilidade, nunca entenderam, mas teve um dia em que ela ouviu e que o Espírito falou, hoje eu vou comunicar a mensagem ao coração dessa pessoa, e aquilo pegou a pessoa, ela nunca mais abandonou, porque a mensagem fez sentido, aquilo que ela achava uma loucura meia hora atrás, agora faz todo sentido. Ele saiu daquele período de pessoa natural, e agora ele é um ser que compreende as coisas do Espírito. É isso, ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas, ele compreende, ele reflete, e ele entende, e aquilo faz sentido, e ele aceita essa mensagem,
E o Espírito Santo faz morada no seu coração. E ele não é julgado por ninguém. Ele apenas julga, ele discerne. Não há mais julgamento, não há mais condenação. E o verso 16, para encerrar: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Mais uma citação de Isaías 40, verso 13. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Senão o Espírito. A resposta não está aqui, mas é essa. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É o Espírito Santo que comunica a nós essa mensagem. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? O espiritual. Quem tem a mente de Cristo? O espiritual. Agora eu vou inverter. Quem é o espiritual? Quem tem a mente de Cristo. E quem é que tem a mente de Cristo? Aqui, nesse texto exclusivamente, quem tem a mente de Cristo é aquele que tem a verdadeira sabedoria, que reconhece Jesus como seu Salvador, que abandonou a cultura desse mundo pagã, que não leva a nada, mas entendeu a mensagem do Evangelho, e agora ele tem a mente de Cristo. Esse é o verdadeiro espiritual. Não aquele que é cheio de dons, não aquele que chora o tempo todo no culto, não aquele que não usa determinado tipo de roupa, não aquele que ora 20 horas por dia, não aquele que não tem televisão em casa. Não. O verdadeiro espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, é aquele que discerne todas as coisas, que não é julgado por ninguém, é esse que tem a mente de Cristo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira sabedoria. Ouvir a mensagem do Evangelho, compreendê-la, não porque você é sábio, mas porque o Espírito comunica ao seu coração a mensagem e a palavra de Deus. E aí Paulo preparou tudo isso daqui para dizer no capítulo 3, que os irmãos de Corinto, baseado em tudo que ele disse até agora, que os irmãos de Corinto não são espirituais, eles são carnais. Você não imagina a decepção, irmãos. Imagina você se achando super crente, o super santo, o super tudo, com todos os dons, com todo o conhecimento e sabedoria, e Paulo fala, chegar aqui e falar, vocês são como crianças na fé. Se isso é impactante para nós, imagina para eles, que achavam que a salvação provinha de sabedoria humana. E Paulo diz, vocês não são espirituais, vocês estão batendo no peito e se achando santos, vocês são carnais, porque os dons não são sinônimo de espiritualidade. Judas expulsou demônios, ressuscitou mortos, curou enfermos. E lá no final do Evangelho ele foi vender Jesus por dinheiro. O diabo tomou o coração dele e ele foi entregar Jesus. Praticou os mesmos milagres que os demais, mas era o filho do inferno. Então cuidado, meus irmãos, a nós reduzirmos espiritualidade por causa de dons, por causa de sabedorias. Essa não é a verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade se resume em ter a mentalidade de Cristo. E aqueles que têm a mentalidade de Cristo discernem a vontade de Deus, discernem a vontade do Espírito. Se você quiser saber mais sobre a verdadeira espiritualidade, leia aquele texto de Efésios, em que Paulo começa falando, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira você se enche do Espírito Santo? Paulo vai começar a falar, falando entre vós com salmos, e por aí vai. Então, se você quer ser alguém cheio do Espírito,
Você deve se encher dessas coisas que o apóstolo Paulo coloca lá no livro de Efésios. Isso é um ser espiritual. Isso é um homem e é uma mulher espiritual. Amém? Glória a Deus.